no meu coração, porque eu sei que na hora o Senhor vai completar. Deus é fiel. E Deus tem, cada coração que está aqui, Deus conhece a necessidade de cada um. Como a pastora falou, a necessidade da moça que bateu ali na porta era uma necessidade de alimento. E Deus abençoou com a necessidade de alimento. Tem pessoas que estão com a necessidade de um ombro amigo, de pessoas que a escutem, e Deus vai abençoar. Deus, Ele olha para aquilo que a gente precisa. Eu me lembro agora, nesse momento, do texto que fala da diversidade do corpo de Cristo. Diversidade na unidade. Isso significa o quê? Que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Quando um sofre, o outro sofre. Né? Isso, se nós formos ver o livro que eu estou lendo sobre física quântica e Jesus não apenas falou sobre física quântica, ele aplicou. Porque na física quântica, se uma célula ela é destruída, todo o grupo sofre. Jesus mostrou isso dizendo que se um dedo do corpo sofre, todo o corpo vai sentir. E nós, como corpo de Cristo, não somos diferentes. Quando alguém está com problema, nós sofremos, todo o corpo sofre. E a gente tem que ter essa postura, né? Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós vamos ler, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Vem lá, depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Nós vamos ler um trecho que está em Colossenses, mas também vamos ler um texto que está em Efésios. Colossenses, no capítulo 1. Vou pedir para você abrir. Nós vamos ler, todos encontraram? Amém? Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 3 até o versículo 23. Diz assim, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, aos que moravam em Colosso. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele
é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Senhor Deus, de toda a glória, resplendor, majestade, nós te damos graça, Senhor, neste momento. Te agradecemos porque o Senhor nos fez dignos de participar da herança da luz, porque o Senhor nos resgatou através de Cristo, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Nós te damos graças por isso, Senhor. Te damos graças porque estamos contigo, Senhor. O Teu Espírito habita em nós. Te damos graças pela obra de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, te pedimos que o Teu Santo Espírito nos revele a interpretação correta da Tua palavra, que a gente não ultrapasse o que está escrito. Senhor, em nome de Jesus, Deus, confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, e isso é uma grande dádiva. Quantos gostariam de estar, Senhor, podendo ouvir a Tua palavra, Senhor, estar envolvido com o louvor, com a oração, com as coisas do Teu reino. Senhor, a melhor parte é essa, Deus. Pai, que saibamos aproveitar, em nome de Jesus. Neste momento, eu te peço, toma cada mente e cada coração aos Teus cuidados. Coloca os Teus cuidados nesta hora, as nossas mentes e os nossos corações. Desfaz toda a armadilha, tudo aquilo que vem para iludir, tudo aquilo que vem para desanimar, toda seta maligna, Senhor. Eu dissipo agora, no nome de Jesus, toda arma forjada seja anulada agora. Declaramos as nossas mentes e os corações livres para ouvir e receber a Tua palavra, sabendo que a Tua palavra é uma semente e ela tem tempo para germinar, para crescer e dar frutos. Em nome de Jesus, salva nesta noite, liberta, cura, revela Jesus Cristo no coração de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Que Jesus Cristo seja revelado no coração de cada um de nós, que a gente cresça no conhecimento dele. Amém? A carta que nós lemos, Paulo escreveu para os Colossenses. Né? Essa carta, tanto essa carta que ele escreveu aos Colossenses, como os Filipenses, que aqui vem antes na Bíblia, a segunda Timóteo, a carta aos Efésios, que nós vamos ler um trecho aqui. Essas cartas Paulo escreveu provavelmente quando ele estava em Roma, numa prisão domiciliar, porque ele ficou por volta de 2 anos aproximadamente em prisão domiciliar em Roma. E aí ele escreveu, ele pregou para os carcereiros, escreveu cartas. E essa carta que ele escreve para os Colossenses, ela tem um intuito, um propósito, né, de refutar, de ir contra as heresias que havia no meio do povo de Colossenses, os Colossenses. Havia heresias ali. E Paulo, ele se levanta contra essas heresias. E a gente vai ver como é que ele faz, porque uma das heresias que o povo que havia no meio do povo colossense era o serem
2, vou pedir para você acompanhar em alguns trechos que nós vamos ler de Colossenses, no capítulo 2, as festas, eles, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então Paulo ele se levantou contra isso. Outra coisa que havia muito ali no meio deles, não toque nisso, não prove isso, é chamado de ascetismo, né? Havia também aqueles que, os chamados gnósticos, tinham os conhecimentos, aqueles conhecimentos secretos, e eles se sentiam ensoberbecidos de possuírem esses conhecimentos secretos. E Paulo diz aqui que esses conhecimentos em nada serviam para fazer com que as pessoas se tornassem novas criaturas. E ele diz aqui no capítulo 2 que todo em Cristo habitava, todo conhecimento, todo entendimento habitava em Cristo, né? Então nós vemos aqui como é que Paulo havia também eles tinham um jeito, né, indireto de... Onde é que está que eu anotei? De depreciar a pessoa de Cristo, né? Então nós pegamos, a partir daí, nós vemos como é que Paulo usou, o que ele fez para ir contra todas essas heresias. É o que nós vemos aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele exalta a supremacia de Cristo. Ele começa falando no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: Cristo, pegando aqui o finalzinho do versículo 12, que ele diz que nós devemos dar graças a Deus, porque Deus nos tornou dignos de participar da sua herança na luz, porque Deus nos resgatou do domínio das trevas. Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção dos pecados. Aí no versículo 15 diz: Ele que é seu Filho amado, aquele que nos redimiu dos pecados, aquele para o qual nós fomos transportados para o reino. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo começa falando isso. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Nós vemos aí duas coisas. Uma, Deus é invisível. Ninguém nunca viu Deus. Alguém pode dizer que já viu Deus? Até no Antigo Testamento nós vemos manifestação da teofania, que isso é o quê? É a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Mas ninguém nunca viu Deus. Deus é invisível. Não sabemos, quando estivermos na glória, quando estivermos lá com o corpo ressurreto, se Deus tem uma forma, né? Ou será que essa forma já se manifestou aqui? Né? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então eu vejo assim, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, é algo que às vezes a gente não tem como explicar com palavras humanas. Eu e o Pai somos um, Jesus falou. Então nós vemos que até Moisés pediu: mostra-me a tua glória. Aí Deus falou que o homem não poderia ver a glória de Deus e permanecer vivo. No entanto, eu vou arrumar um lugarzinho aqui na rocha, simbolizando Jesus. Através de Jesus nós temos acesso a Deus. Então diz aqui: Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu Deus, mas Jesus o tornou conhecido. Jesus é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Jesus, é o que diz aqui, e para Ele. Né? Então eu fiquei assim, quando Deus, eu fiquei imaginando, eu falei: Senhor, revela Jesus para a gente. Eu creio que Deus a cada dia Ele tem revelado mais e mais de quem é esse que se entregou na cruz por nós. Ele falou: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. E Ele foi para a cruz, né, fez a vontade do Pai para morrer por nós.
Então Paulo ele começa a exaltar diante dessas pessoas, diante desses homens, através dessa carta, ele começa a exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, aqui nós vemos Jesus como Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo está sendo sustentado pelo poder dele. Todas as coisas. A pastora falou uma coisa aqui na quarta-feira, para a gente parar para pensar. Hoje, lá no culto que eu faço lá em casa com a minha mãe, eu comentei isso com ela. A gente, antes de dormir, vê se a porta está fechada, quando vai sair, vê se está tudo certinho. A gente faz seguro do carro, a gente toma todos os cuidados, né? E diz, tudo está sob controle. Aquelas pessoas que foram o avião que transportava o Eduardo Campos, sempre quase falo Eduardo Campos, aquelas pessoas que estavam ali nas suas casas, provavelmente também está tudo sob controle. Aí vem um avião, cai, as pessoas morreram, a gente viu assim, a cozinha da moça toda destruída, né? Então, no fundo, quem controla a nossa vida, quem controla tudo é o Senhor. Nele tudo subsiste, todas as coisas estão sendo sustentadas pelo seu poder. Olha o sistema planetário, né? Todos os planetas ali, né? Vê a Terra, ela está ali. Quem sustenta, quem faz o movimento de rotação, translação todos os dias? Deus deu ordens fixas. Ele não tem que todo dia falar sol, nasce, aí daqui a pouco corre lá sol. Não, ele deu ordens fixas que não serão alteradas, como o dia e a noite, o inverno, o verão. E tem uma lei fixa que também é muito importante, que é tão fixa quanto o dia e a noite, o inverno e o verão. Sabe qual é? A lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita é uma lei fixa. Não se engane o homem. Aquilo que ele semear, isso colherá. É uma lei fixa. Deus não pode interferir nessa lei. Ele não pode, não, essa pessoa colheu, ela plantou isso aqui, eu vou dar um jeito, eu vou mudar sol, não nasce hoje não, ou então nasce um pouquinho mais tarde. Deus não faz isso. Ele estabeleceu leis fixas. Então a terra, ela está ali, né, sendo sustentada pelo Criador, pelo Senhor. Às vezes a gente demonstra fé em seres humanos. Por exemplo, você entra num ônibus. Por que você entra num ônibus? Quem te garante que esse ônibus não vai bater, não vai sofrer um acidente? Você entra tranquilo no ônibus. Você tem fé que tudo vai dar certo. Você tem fé que o motorista não vai bater. A gente confia a nossa vida, às vezes, a pessoas, a seres humanos. E às vezes é difícil a gente confiar a nossa vida. Por quê? Porque Deus é invisível. Como a pastora falou no início, Deus é invisível, mas Ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele ressuscitou, e depois de ressurreto, andou 40 dias aqui na terra, e as pessoas o viram, né? Então, nós também vivemos pela fé, nós agimos pela fé, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Então, Ele, versículo 18, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos indica o quê? Que depois dele, outros vão ressuscitar dentre os mortos. Se fosse só Ele a ressuscitar, não precisaria colocar que Ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. O que diz aqui, o primogênito dentre os mortos, é que Ele ressuscitou e não morre mais. Porque houve casos de ressurreição quando Cristo morreu. Que diz que os sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram. As pessoas viram mortos andando.
Eu até falo com o meu sobrinho, ele adora ver o Walking Dead. É uma ótima, né? Adolescente gosta, né? É uma ótima, isso chamou a atenção dele. Quando eu falei para ele, eu falei assim, viu que nem Walking Dead, os zumbis andando. Quando Jesus morreu, que a terra toda tremeu, mortos ressuscitaram. Só que essas pessoas viveram por um determinado tempo e depois tornaram a morrer. O primeiro que ressuscitou para não mais morrer é Jesus. Então, se ele é o primeiro, nós vamos ressuscitar, amém? Nós cremos na ressurreição dos mortos, que a palavra diz que ao soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, por exemplo, se Jesus voltar hoje, nós estamos vivos, certo? Se Jesus voltar hoje, os mortos eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirados com violência dessa terra, para encontrar com o Senhor amizade. Então, pela palavra, tem muitas pessoas que não experimentarão a primeira morte, né? Que bom, né? As pessoas não precisaram passar pela primeira morte, serão arrebatados. Então, o Senhor, ele sustenta todas as coisas. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Deus fez isso porque quis. Deus quis que tudo dele, de Deus, habitasse em Jesus. Toda a plenitude, tudo. A ponto de Jesus falar, quem me vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E diz aqui no versículo 20, por meio dele e por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós vemos que Jesus, a morte de Jesus, ela causou impacto, tanto na terra quanto no céu. Todas as coisas que foram criadas na terra e as coisas que foram criadas no céu. É uma coisa muito ampla. Só é excluído dessa todas as coisas aquele que é o Criador. Mas todas as coisas, principados, potestades, as coisas do presente, as coisas do futuro, tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que existe teria sido feito. A nossa vida, enquanto a gente está aqui, eu creio que enquanto nós estamos aqui, nós temos uma vida terrena aqui. Mas existe um reino espiritual. E neste momento, no reino espiritual, tem coisas acontecendo que dizem respeito ao que está acontecendo aqui. Tem pessoas, tem seres torcendo por você, tem seres indo querendo botar desânimo, querendo botar dificuldade, mas tem aqueles que são mais santos que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Então, aqui nesse texto, ele fala de todas as coisas nos céus e na terra. Isso mostra que nós não podemos nos considerar, nós como seres humanos, não podemos nos considerar apenas a nossa função aqui na terra. Por quê? Cristo morreu e ressuscitou, certo? Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio, ele abriu mão da glória dele, se fez carne e habitou entre nós. E passou, sofreu, foi rejeitado, chegava em lugares, pegava pedras para tirar dele dentro do templo, porque ele falou que ele era em outras palavras, ele falou que ele era o Messias. Ele teve a vida de um rei aqui na terra. Ele não teve. Tanto é que os judeus, eles não conseguiram receber Jesus porque eles esperavam um rei que os fosse livrar do jugo romano, porque Roma impunha um jugo terrível sobre o povo. Eles estavam oprimidos pelo Império Romano. Então eles esperavam um rei, o nosso rei vai nos libertar do Império Romano. E Jesus fala, meu reino não é deste mundo. E
para eles foi difícil receber, aceitar Jesus, reconhecerem que Ele é o Messias. Mas isso aconteceu para que a bênção do Evangelho chegasse até os gentios. Por quê? Quando Paulo se converteu, a igreja estava ali, né, o apóstolo Pedro, todos os outros estavam pregando o Evangelho. Aí Paulo se converteu. Paulo era um perseguidor da igreja. Deus revelou algo ao coração de Paulo que ele não havia revelado para os outros. Os outros achavam que a bênção era para os judeus. Tanto é que Jesus falou: ide a todo mundo pregar o Evangelho, primeiro aos judeus, depois aos outros. Só que Deus revelou a Paulo que o mistério de Deus era a igreja, o corpo de Cristo, ser formado não apenas pelos judeus, mas pelos gregos, por todos, pelos gentios. E foi isso que Paulo tentou e conseguiu, né, colocou para eles, porque eles falavam: não, se eles se converterem, eles têm que ser circuncidados. Eles têm que passar por toda aquela tradição, tudo aquilo que é obrigação para o judeu. Aí Paulo falou: não, mas isso não é certo. Ou seja, chegaram a um acordo. Mas Deus revelou a Paulo que o Evangelho iria até os gentios, sim. Porque Deus, Ele não vê apenas não vê apenas um povo, Ele vê todos os povos. Fui lá para onde eu não sei onde é que eu estou, né? Então, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, é melhor ficar porque eu fico mais solta, porque se vocês verem, aí eu fui estudar em casa, aí Deus me falava mais uma coisa, está tudo isso anotado. Eu falei: para que eu imprimi isso aqui no computador, se está tudo depois escrito a caneta, e Deus falava no mesmo. E aí anotando, e a minha gatinha está em cima, né? Ela adora, né? E eu tinha que empurrar ela assim para eu poder ver o que estava escrito na folha. Mas o importante é que Paulo, ele combate essa heresia exaltando a pessoa de Cristo. Aí nós vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, que diferente das outras cartas, que normalmente quando ele escrevia a carta, Efésios, Coríntios, era para apontar algum erro, alguma coisa que estava acontecendo de errado na igreja. Então ele escrevia a carta para que houvesse uma correção. Mas a carta aos Efésios, diferente das outras cartas, não estava apontando nenhum erro, não estava apontando nenhum pecado, mas era uma carta que impulsionava os cristãos a crescerem com o conhecimento daquilo que Deus tem para a gente, né? Porque não é só apontando erro. Paulo não escrevia só para mostrar o que estava errado. Quando eu for ter com vocês, né, querem que eu tenha com vocês com vara ou com espírito de mansidão, né? Então o apóstolo Paulo, ele ia pelas igrejas, ele se preocupava com as pessoas, para isso escrevia cartas. Hoje seria o que? O WhatsApp, né? Será que nós participaríamos do grupo, né, do apóstolo Paulo? Aí chega lá no WhatsApp, tem um grupo do Mistério de Louvor da igreja, né? A gente vê tudo ali. Eu creio que hoje seria assim, né? Através na época não tinha carro, era a terra, eles caminhavam, né? Então, hoje, como seria, né? Como é que Jesus viria hoje, né? Com a roupa que Jesus vestiria? A nossa, né? A roupa que a gente veste, o nosso... Por isso que às vezes para ele deve ter sido difícil, né? Um amigo com que eles conviviam. Então, pegando o gancho que nós lemos de Colossenses, dizendo que por meio de Jesus Cristo, Deus reconciliaria consigo todas as coisas, nós vamos ler a carta aos Efésios, a partir do versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
viver em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou, olha, preste atenção agora, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério da vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas para Cristo. Tudo. Tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Ou seja, tudo volta para a sua órbita. Nele foram criadas todas as coisas. E agora, a vontade de Deus é que todas as coisas converjam, possam convergir para Ele. Então, Deus, essa palavra ficou muito no meu coração. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que é todas as coisas convergirem para Jesus. Deus, foi da vontade de Deus que tudo dele habitasse em Jesus, a ponto dele ser declarado aqui que ele é a imagem de Deus. Filipe falou, mostra-nos o Pai. Jesus falou, estou há tanto tempo com você, e você ainda fala, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Será que hoje nós podemos dizer que umas pessoas já viram a Deus? Porque Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele revelou o Pai para nós. E a vontade de Deus é que todas as coisas possam convergir para Cristo. Fazer convergir, é diferente de divergir. Ficou na mesma, Se eu falar como é que é a palavra no grego, então aí é melhor nem... Deixa eu ver se eu consigo falar. No grego, fazer convergir ainda bem que não está gravando, anakepalaiko. Sabe o que significa isso? Anakepalaiko. Até que é bonito, né? Tá. Ainda bem que eu falei antes, não me jactanciei, não fui jactanciosa. O que é jactância? Quando eu falo, onde está a jactância? Quando Paulo fala, alguma Bíblia de versão de vocês fala isso. Jactância é a soberba, Muitos da cidade de Colosso eram assim. Eles tinham aqueles conhecimentos secretos e eles se sentiam dono da verdade, aquelas filosofias. Tanto é que Paulo falou, deixa eu ver aqui, já que eu toquei nesse assunto agora, é até bom vocês ouvirem. Versículo 8 de Colossenses, capítulo 2, diz assim, e o Senhor fala para cada um de nós nesta noite, porque é um mundo onde há muita filosofia, como a pastora mesmo falou, o nosso país está recebendo muitas pessoas de fora, muitas pessoas pedindo asilo, pessoas de outras religiões. Nós temos que abrir o coração para essas pessoas, mas nós temos cada vez mais de estar alicerçados em Cristo, porque existem muitas ramificações, igrejas que querem seguir a lei, falam de Jesus, mas querem seguir a lei. Então, Paulo diz, o Espírito Santo diz para nós nesta noite, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Não se apartem do Evangelho que vocês ouviram desde o princípio e o Evangelho que fez vocês estarem aqui hoje, o Evangelho que sustenta vocês na presença de Deus, o Evangelho que tem transformado a vida de vocês, porque filosofias são bonitas para
para serem ouvidas, mas não transformam vida de ninguém, não fazem você se tornar uma nova criatura. Você pode olhar para trás como você era antes de conhecer Jesus e você pode dizer hoje que você é uma nova criatura. O Evangelho, ele traz esperança, ele traz mudança de comportamento. Quando você pratica uma atitude, um pecado, aquilo te incomoda, faz mal, você sofre. A filosofia é enganosa. Tem filosofias que são bonitas e enganosas. Filosofia é a arte de pensar. A gente tem que pensar. Mas nós não temos que colocar tradições humanas como alicerce para a nossa vida espiritual. O alicerce da nossa vida espiritual é Cristo, o Evangelho. Como vocês ouviram? O que te fez chegar até aqui hoje? Esse Evangelho que você tem que seguir até o fim da tua vida. É Cristo. Então, fazer convergir, a tradução é sumariar, é reunir. Um exemplo, quando Jesus falou assim, todos os mandamentos, amarás, não matarás, honrarás pai e mãe, ele fala todos aqueles mandamentos, ele fala, todos esses mandamentos se resumem em um, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o significado da palavra fazer convergir. Todos os mandamentos fazem convergir para um só. Todos os mandamentos se reúnem para um só. Eles, no resumo, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai roubar, eu até nem sei de qual os mandamentos, não matar, né? E é isso que Deus quer fazer em Cristo, que todas as coisas resumidas voltem para a sua órbita, que é Cristo. Tudo que acontece na tua vida, toda dor, todo sofrimento que você já passou, isso vai convergir para Cristo. E em Cristo há um significado, há uma razão por você ter passado por isso que você passou. As alegrias que você viveu, isso tudo, todas as coisas, diz a palavra, vão convergir para Cristo. Isso a gente pode chegar à conclusão de que a nossa vida toda a gente consegue entender muitas coisas que nos acontecem, a gente só consegue entender em Cristo. Em Cristo estão os nossos desejos todos, sabia? A palavra diz, Senhor, na tua presença estão todos os meus desejos. Sabia que aquilo que você deseja para a tua vida, às vezes a gente não tem dificuldade de orar, de pedir, o que eu quero? Você sabe, no fundo, se Deus chegar agora, o que você quer que eu faça para você agora? Eu vou ficar assim, tem uma lista e tem... Por quê? Porque os nossos desejos todos estão na presença do Senhor. O nosso relacionamento com Ele vai nos mostrar aquilo que a gente realmente quer, aquilo que é o melhor para nós. O nosso relacionamento vai nos mostrar por que a gente agiu de determinada maneira, que a gente se chateou com a nossa atitude. Deus nos fala que nós temos que nos entender também. A gente tem que entender. Tem coisas que a gente faz que não justificam os erros e os pecados, mas explicam. E Deus, Ele é grande na força da sua compreensão. Sabe por que Deus perdoa? Porque Ele compreende. Porque perdoar é compreender, entender por que a pessoa agiu dessa maneira. E convergir todas as coisas vão convergir para Cristo. Tudo que te acontece hoje, se você porventura estiver passando por uma situação difícil, que você não sabe por que você está passando por isso, em Cristo você encontra o entendimento. Porque todas as coisas, todas as situações, sejam coisas desta terra ou sejam coisas no céu. Todas as coisas, a vontade de Deus é que todas as coisas tenham centro em Cristo. Todas as coisas. Ele é o ponto culminante, eu anotei aqui. O ponto culminante em torno de quem todas as coisas têm sua existência e têm o seu sentido. Cristo é o ponto.
onde todas as coisas fazem sentido. Aí você começa, porque tem coisas que acontecem nesse mundo que é difícil a gente entender. Nós vemos que o relacionamento que Adão tinha com Deus, ele foi quebrado por causa do pecado. Por causa da desobediência de um homem só, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a terra, ela passou por uma, como é que eu anotei aqui? Tudo que eu digo que eu anotei, não estou achando. A harmonia entre Deus e os homens foi destruída por causa da desobediência de Adão. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Nós vemos ali que o primeiro derramamento de sangue, quando Deus precisou matar um animal para fazer roupa de peles para eles. Então começou o sangue sendo derramado ali, depois Caim mata Abel. Nós vemos Abel, não a Abel, Abelão, eu queria dizer. Eu acho que é engraçado. Quem é que tem Marquinho, né? Que tem o tio chamado Seu Abel, né? Caim matou Abel, não Abelão. Então nós vemos que a terra, ela foi amaldiçoada por causa do homem. Deus falou, maldita é a terra por tua causa. Quando Deus vai tratar com eles ali, com Eva, com Adão, dando a sentença que cada um, que houve um julgamento ali, Deus deu a sentença para cada um. Ele chegou, uma frase que me chamou a atenção, como se eu não tivesse visto ainda. Ele fala para ela, Deus, o que foi que você fez? Depois, aí ela falou, a serpente me enganou. Ele falou, o que foi que você fez? Primeiro ele pergunta para Adão. Adão se esconderam, Senhor, nós nos escondemos porque estávamos nus. Deus falou, como é que você sabe que vocês estão nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu falei para não comer? Aí ele falou, a mulher que tu me deste por companheira. Aí Deus foi lá falar com Eva, o que foi que você fez? Foi a serpente que me enganou. Aí Deus, ele prolata, né, uma sentença para cada um ali. Isso está em Gênesis, no capítulo 3. Então nós vemos que a desordem entrou no mundo. O pecado, a morte, a desordem entrou no mundo. Mas Deus enviou o seu Filho, né, para morrer por nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E pela obediência de um só homem, todos podem voltar a ter acesso a Deus. Esse é o plano de salvação. Que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus já está condenado. Porque Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deus concedeu isso a Jesus. Então Jesus fala, quem crê em mim jamais vai à morte. Quem não crê já está condenado. Então o mundo ficou em desarmonia. Muitas coisas. Aí quando as pessoas que não têm conhecimento de Deus, e às vezes até a gente que tem muito tempo na igreja, às vezes a gente não entende, dá a impressão que Deus não está vendo maldade, violência, crianças passando por tipo de violência, de maldade, crianças passando fome, gente passando fome. A gente vê o pecado entrou no mundo, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Deus vai criar novos céus e nova terra. É o que diz a palavra. Mas, com Jesus, nós podemos ser novas criaturas, crendo que seremos ressuscitados com Ele um dia, né? Cremos que veremos novo céu e nova terra. Então, esse mundo, né, quando Cristo morreu, a possibilidade tornou possível que as coisas voltassem ao normal, como Deus havia criado no início. A morte de Jesus fez isso. Então, por isso que é da vontade de Deus que Ele restaure todas as coisas, né? Que haja harmonia, né? Então, nessa carta que Paulo escreveu para os Efésios, ele não estava querendo apontar nenhum erro, ele queria que eles crescessem no conhecimento de Deus, falando, olha, todas as coisas vão convergir
esse é o mistério da vontade de Deus. Eu quero que vocês conheçam o mistério da vontade de Deus. Amém? Então, nós vemos assim, eu falei, Senhor, como é a gente aplicar, né, todas as coisas da nossa vida convergirem para Cristo agora, aqui, né, nesta terra. Às vezes aquele aborrecimento lá no trabalho, aquela situação que, poxa, eu estou reinando com Cristo. Deus às vezes coloca pessoas ímpias sobre você, debaixo da autoridade de pessoas ímpias. Aí você, se nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ali nós temos a nossa vida aqui, mas sabemos que nós estamos assentados lá. Se a gente estiver no lugar correto, nós somos vencedores aqui. Esse é o segredo. Nós estamos aqui, Deus, toda a humanidade, essa história da humanidade que Deus tem revelado através da palavra, tudo que tem acontecido, as coisas estão caminhando para o seu desfecho. Né? Tudo está se cumprindo, não vai cair um tio dessa palavra sem que tudo que está escrito se cumpra. Então, tudo isso Deus está mostrando. Eu quero que todas as coisas tenham centro em Cristo, né? Em Cristo. Que tudo tem que ter um centro. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, né? Nós ressuscitamos com Cristo, morremos com Ele, né? Ressuscitamos com Cristo, estamos assentados, devemos estar assentados com Cristo. Efésios, no capítulo 2, fala nova vida com Cristo. Aí eu vou pegar trecho de outra mensagem que eu já estava saindo de casa, Deus me fez lembrar e fui lá, peguei rapidinho. Eu falei, isso complementa o que a mensagem aqui. Quando nós lemos em Efésios que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, nós até cantamos lendo aqui, toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, o que é abençoar? O sentido da palavra abençoar é atribuir a alguém capacidade para ser bem-sucedido. Quando Jacó veio abençoar cada um dos seus filhos, ele estava atribuindo capacidade, desejando, né, que eles fossem capacitados para serem bem-sucedidos. Você será uma grande nação. Falou, José, você é um ramo que vai além dos muros, ou seja, nada, não vai haver barreiras, você vai impedir. Abençoar é isso. Abençoar é derramar sobre alguém toda espécie de benefício, conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade e longevidade. No Antigo Testamento, sentido, a tradução da palavra abençoar é isso. A função de abençoar é conferir vida abundante e produtiva a alguém. Abençoar é dar condições a alguém de prosseguir, de crescer e de ser bem-sucedido. E a palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Ou seja, nós temos toda a capacitação espiritual para ser bem-sucedidos nesta vida. Ainda que muitas vezes pareça que a gente não está reinando com Cristo, ainda que muitas vezes a gente se sinta humilhado diante das circunstâncias, há sobre você uma bênção, há sobre você uma capacitação de Deus para ser bem-sucedido. Na hora, você pode lançar mão de armas espirituais, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, não são armas carnais. Nós não temos que usar as mesmas armas que os homens usam, mas as nossas armas são superiores. Quando estivermos diante de uma situação difícil, nós temos que crer, não, eu fui capacitado para enfrentar essa situação, para passar por essa situação e obter sucesso nesta situação. Você tem que crer assim. Aí você vai usar as armas espirituais, que as nossas armas são armas poderosas.
O nome de Jesus é uma arma contra todo o mal. Quando nós clamamos o nome de Jesus, nós somos salvos. Quando clamamos o nome de Jesus, os nossos inimigos retrocedem. Quando você clama o nome de Jesus, o poder maligno que está, porventura, na situação que está te afligindo, esse poder é neutralizado. E as forças malignas, elas caem por terra. E a situação se mostra como ela realmente é. Porque às vezes o inimigo tem uma situação que te entristece, que te aborrece, influencia, por mais influência maligna. Aí ele fica tudo ali recheado, e aí você não chega à noite, você não consegue dormir, a situação parece que te sufoca. Clama o nome de Jesus nessa hora, que toda influência maligna vai cair por terra. Aí você vai ver, a situação é essa, não é isso tudo que estava se mostrando para mim. Isso, eu já passei por essa situação. Foi aí que Deus me deu essa palavra. A situação não é tão feia às vezes quando ela se apresenta para nós. A maneira que a gente fica fragilizado diante de um ataque, uma situação que nos pegou desprevenido, a gente fica, aí o inimigo aproveita para aumentar. Em vez de enfeitar, enfeiar mais ainda. Eu estou tentando me lembrar de um versículo que diz assim: me assaltaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Mais ou menos isso. Diz que no dia que você está mais fragilizado, uma situação difícil, aí parece que as coisas aumentam mais. Clama o nome de Jesus nessa hora e fala: Senhor, tira toda a influência maligna dessa situação. Se o Senhor está colocando essa situação na minha vida, eu vou viver, vou passar por ela, mas me mostra como ela é, sem influência maligna. Aí você vai ver que as coisas não são tão feias quanto parecem. Isso é importante. Outra arma poderosa é a oração, Nós vemos as situações mudarem através da oração, porque orar é falar com Deus, e nós oramos às vezes falando, oramos chorando, oramos gemendo, oramos. Nós temos que aprender a orar no dia a dia. Uma vez eu estava conversando com Elias, e ele me deu, sempre Elias veio com um esclarecimento rema, assim, aquelas palavras assim, vou até compartilhar, da autoria do Elias Júnior. Que eu falei assim, eu falei assim para ele: Deus tem me ensinado a orar em todo o tempo, em todas as situações, eu estou sempre ali falando com Deus, porque isso é importante. Ele falou, que eu achei sábio e eu tomei para a minha vida. O que o apóstolo Paulo falou com orar o tempo todo é ter consciência, se conscientizar de que Deus está ali, Deus está contigo. E você pode falar com Ele em toda e qualquer situação. Eu já estou aprendendo até a preparar mensagem fazendo as coisas. Essa semana eu passei a semana inteira, o meu pensamento era na palavra, na mensagem. Eu fazia as outras coisas, falava com as pessoas, mas o meu pensamento eu falei: Senhor, o que é todas as coisas convergindo para Cristo? Hoje eu falei: Senhor, tem misericórdia, Deus me revela. Eu falando com o Senhor. A gente pode, momento não é só aqueles momentos em que a gente pode estar sozinho, aqueles momentos são ótimos, como o momento, esse momento que nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra, participando do louvor, louvando a Deus. Muitas pessoas, muitos irmãos pelo mundo queriam estar nessa situação e não estão sendo perseguidos, estão sendo obrigados a negar Cristo, tendo suas vidas ameaçadas. Às vezes não tem um lugar secreto para orar. Então nós temos que saber que Deus habita em nós, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Você pode orar, estar conversando com Deus, apresentando as situações a Deus, através da oração. Outra arma que é poderosa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma arma só de defesa.
A espada é uma arma de ataque também. Como eu vou atacar com a palavra de Deus? Você pode atacar as forças espirituais do mal com a palavra de Deus. Quando vem aquela seta de que você não vai conseguir, aí você responde com a palavra. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é uma espada que penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A gente não precisa, por exemplo, estar uma situação ali difícil, a gente chega, tem gente que faz isso, fala o versículo como ele é. Diz assim em João, não sei quem. Não precisa. Tenha conhecimento da palavra de Deus para a tua vida e você responda com esse conhecimento que Deus te dá. É assim que nós vencemos. As armas da nossa milícia são mais poderosas em Cristo. E a outra arma que é poderosa é você acessar uma perspectiva mais elevada. Tem pássaros, não sei se todos fazem isso. Quando o vento está vindo e eles estão voando, o vento está vindo, o que eles fazem? Eles não vão voar contra o vento, porque senão eles vão. O que é inteligente fazer numa hora dessa? O que eles fazem? Eles sobem um pouco mais e voam acima dos ventos. Eles voam acima das tempestades. E é isso que nós devemos fazer. Porque muitas vezes os ventos contrários vêm na nossa direção. A tempestade muitas vezes vem, ela está se formando. Mas nós podemos subir um pouquinho mais, sair um pouco dessa terra, sair um pouco dessa coisa terrena, desses aborrecimentos, dessas perseguições. Eu não consegui isso, fulano lá no trabalho está me perseguindo, ou então esse problema familiar. Sobe um pouco acima dessa perspectiva, através da adoração. A adoração faz isso. A adoração eleva o nosso espírito. A adoração muda o nosso destino. Se você se prostrar em adoração diante de Deus, por momentos a tua vida pode mudar. Eu creio que a tua vida pode mudar através da adoração. O que é adorar? É cantar hinos lentos. Isso, quando a gente se converteu, lá no início a gente achava hinos de adoração e hinos de louvor, hinos de guerra. Para distinguir as canções é até bom, mas a adoração, o significado da palavra adoração é prostrar-se. É quando um rei, não sei se vocês veem alguns filmes bíblicos, quando eles iam entrar na presença de um rei, eles se prostravam, deitavam assim no chão. Por exemplo, o rei estava aqui, vinha entrando, chegava, se prostrava com o rosto em terra. Se prostrava com o rosto em terra. Esse é o significado verdadeiro da palavra adoração, que no grego acho que é proskrunel, se eu não me engano. É quando ele se prostra. E isso significa o quê? Quando um súdito entra e tem uma atitude dessa diante do rei, ele está falando o quê? Eu reconheço a tua grandeza, reconheço a tua soberania, reconheço que eu me submeto a ti. Adoração é isso. Adoração é falar: Senhor, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço que eu dependo de ti, eu reconheço que sem ti eu não posso enfrentar essa situação sozinho. Eu reconheço que muitas vezes que eu tive atitudes erradas. Aí a adoração, ela traz a humilhação, a humildade, você se humilhar diante de Deus, porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele assumiu a forma humana, e depois Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A humildade, ela precede a exaltação, e a soberba precede a queda. Então são atitudes que, se nós estivermos diante de Deus, nós vencemos qualquer batalha nesta terra. Repetindo para finalizar, que eu até falei aqui na abertura de quarta-feira, o povo de Deus, ele só vence, só perde uma batalha quando ele está em pecado.
que é o pecado de desobedecer a Deus. Um povo de Deus, Deus, quando eles mandavam eles conquistarem a cidade, lá no Antigo Testamento, eles chegavam, Deus falava, ó, entra nessa cidade, poupa as mulheres e os animais, o resto dá cabo de tudo. Eles faziam. Em algumas cidades, teve uma cidade que Deus falou, aqui vocês vão entrar e não vão poupar nada, vocês têm que destruir tudo. E o povo entrou e não destruiu tudo. Destruiu, poupou algumas coisas que ele achava importantes. Não, isso aqui eu não vou destruir, não. Aí passou, continuando. Quando na próxima batalha que eles foram, o exército era maior, o exército de Deus, o exército inimigo era menor, e eles perderam feio. Aí foram tentar, por que nós perdemos? Aí Deus falou no meio do povo, há pecado no meio do povo. Por isso vocês perderam a batalha. A desobediência. Vamos pensar que é pecados. Nós pecamos todos os dias. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não são pecados, é o pecado da desobediência. Você ter convicção que Deus mandou você fazer algo e você não faz, mesmo sabendo. Foi o pecado de Adão. Adão, ele pecou, Deus falou, coma de todas as árvores, menos dessa. Ele foi e comeu dessa. Entendeu? Então, fora isso, nós temos capacidade de ser bem-sucedidos, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.